E se o tempo que você pensa ter já estiver acabando, você acorda como se tivesse acordado ontem, e anteontem, e no mês passado. O mesmo gesto para afastar o lençol, o mesmo café que esfria sobre a mesa, a mesma pressa que não leva a lugar algum. E no fundo, talvez você acredite que tem tempo, que a vida é uma estrada longa, com quilômetros suficientes para fazer todas as pausas, todos os desvios, todas as voltas que quiser. Mas, e se não for? E se o tempo que você pensa ter já estiver acabando? Você já parou para notar como vive mais planejando do que vivendo? Quantas vezes deixou para mais tarde porque parecia seguro acreditar que o mais tarde viria? E se esse mais tarde fosse hoje? Se fosse agora, você sentiria orgulho do que fez com o que recebeu, ou sentiria aquele gosto amargo de quem só percebeu tarde demais que estava vivendo no piloto automático? O tempo é um ladrão silencioso. Ele não bate a porta, não pede licença, não grita para ser percebido. Ele vai tirando minutos, depois horas, depois anos e você só percebe quando tenta voltar para buscar o que deixou, e já não encontra. Mas, quantos abraços você adiou achando que teria outra oportunidade? Quantas palavras engoliu acreditando que haveria outro momento para dizê-las? Talvez você esteja aí, imaginando que amanhã vai finalmente fazer aquela viagem, escrever aquele livro, pedir desculpas a quem precisa, dizer "eu te amo" sem medo. Mas quem te garantiu que amanhã existe? E se amanhã não vier, o que vai restar de você? Uma lista de coisas começadas e nunca terminadas? Uma prateleira cheia de sonhos empoeirados? Ou apenas o silêncio pesado de quem percebeu tarde demais que não controlava nada? Você já reparou que o tempo raramente avisa quando está acabando? Não existe um letreiro piscando, nem um aviso sonoro. Ele só some. Um dia você olha para as mãos e percebe que elas não são mais as mesmas. Olha para o espelho e não encontra mais o rosto que se lembra. Olha para dentro de si e percebe que algumas partes já não existem mais. Será que você realmente viveu esses anos, ou apenas os suportou? As pessoas dizem que a vida é curta, mas vivem como se fosse infinita. Será que você não está fazendo o mesmo? Adiando conversas, decisões, encontros. Como se o tempo fosse um crédito que nunca expira. E se ele expirasse agora, o que você lamentaria mais o que fez, ou o que não fez? O pior do tempo não é que ele passa rápido, é que ele não volta. Você pode até reconstruir coisas, refazer caminhos, encontrar novas versões de si, mas nunca vai poder reviver exatamente o que deixou escapar. Quantas oportunidades você já perdeu acreditando que elas voltariam? Quantas portas se fecharam e você nem percebeu que eram únicas? Imagine que hoje fosse o último dia para dizer algo a alguém. Você teria coragem de dizer tudo ou o medo ainda te calaria? Quantas verdades você guarda só porque é mais fácil acreditar que terá outra chance? Será que essa chance realmente virá? Há pessoas que passam a vida inteira esperando o momento certo para mudar, para se permitir, para arriscar. Mas e se o momento certo for agora, e você não perceber? Quantos capítulos da sua vida você ainda vai deixar em branco porque acredita que terá tempo para escrever depois? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas cada escolha é também uma despedida. Quando diz sim a uma coisa, está dizendo não a tantas outras. Quando escolhe esperar, também escolhe deixar escapar. Será que você está escolhendo com consciência, ou apenas deixando que a vida escolha por você? O tempo é como areia nas mãos, não importa o quanto você aperte, ele escapa. Então, por que você ainda insiste em gastar tanto dele com coisas que não importam? Será que vale a pena sacrificar o que é essencial para sustentar o que é vazio? Você já reparou como certas memórias são como fotografias desbotadas? Elas vão perdendo nitidez, cor, cheiro, até que um dia desaparecem por completo. Quantas memórias importantes você está deixando de criar porque está ocupado demais com coisas urgentes, mas irrelevantes? E se o tempo que você pensa ter fosse medido não em anos, mas em momentos que realmente importam, quanto você ainda teria? Será que você tem vivido ou apenas contado os dias? Talvez você esteja esperando um sinal, mas e se o único sinal que existe seja o silêncio de agora? E se o universo não estiver te dando mais pistas porque já te deu todas e você ignorou? Você se lembra da última vez que fez algo pela primeira vez? E da última vez que sentiu que estava exatamente onde deveria estar?
Quanto tempo faz que não se sente vivo de verdade? O tempo não é cruel. Cruel é acreditar que ele é infinito. Cruel é desperdiçá-lo como se fosse uma moeda que pode ser sempre trocada. Você não pode guardar tempo no bolso. Não pode pedir para estender um pouco mais. Você só pode decidir como gastar o que tem agora. E como você está gastando? E, se a vida não te der mais 5 anos, mais 10 anos, mais 30 anos, o que você faria de diferente hoje? O que você diria agora se soubesse que é a última vez? Talvez o problema não seja a falta de tempo, mas o excesso de certezas falsas. Você realmente acredita que vai envelhecer devagar, que as coisas vão esperar por você, que as pessoas estarão sempre por perto? E se nada disso for verdade, você se lembra da primeira vez que pensou que tinha todo o tempo do mundo? E de quando percebeu que não tinha? Essa lembrança te mudou ou você continuou vivendo como antes? E se o tempo que você pensa ter já estiver acabando, será que você teria coragem de olhar para tudo o que deixou para depois? Ou se encolheria no arrependimento, desejando apenas mais um dia, mais uma hora, mais um minuto para fazer o que deveria ter feito? O tempo não se importa com seus planos. Ele não espera que você esteja pronto. Ele segue, implacável. E talvez, só talvez, ele já esteja te dizendo que está na hora. Você continua andando como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas no fundo algo em você começa a perceber que os dias estão encolhendo. Não é só o relógio que corre, é a vida que escapa pelas frestas, silenciosa, sem pedir licença. Talvez você ainda pense que pode esperar mais um pouco para viver de verdade. Mas me diga, quantas vezes já usou essa mesma desculpa? Quantos sonhos você empurrou para depois, acreditando que depois é um lugar seguro, imutável, que vai estar sempre lá? Você já percebeu como a gente trata o tempo como se fosse um recurso renovável? Como se cada amanhecer fosse um aviso de que nada se perdeu, de que tudo ainda pode ser feito? E se não for assim? E se amanhã não existir? E tudo o que você tem for este instante que respira agora? Quantas conversas você adiou porque acreditou que a pessoa estaria sempre por perto? Quantos "eu te amo" ficaram guardados porque você imaginou que haveria um momento melhor para dizer? Quantos abraços não foram dados porque você estava ocupado demais cuidando de coisas que, olhando bem, não significam nada? O tempo tem um jeito cruel de testar nossas prioridades. Ele não leva embora o que é supérfluo. Ele leva o que é essencial. E o que você fez hoje para proteger o que realmente importa? Você ainda se lembra das coisas que importam? Ou já se perdeu na rotina que te consome como se fosse um anestésico? A gente gosta de acreditar que vai saber quando o fim estiver perto, mas a verdade é que ele raramente dá sinais claros. Ele chega disfarçado, como se fosse apenas mais um dia comum, até que, de repente, você percebe que não há mais espaço para mudar nada. O que você faria se descobrisse que esse dia é hoje? Você se orgulharia do que construiu, ou sentiria vergonha das vezes em que se escondeu atrás de desculpas? Quantas chances você perdeu por medo? Quantos amores você deixou morrer porque era mais fácil não tentar? Quantas versões de você ficaram presas no "um dia eu vou"? Já reparou que as memórias mais vivas não têm nada a ver com grandes conquistas? Elas estão nos detalhes, no cheiro do café de alguém que já se foi, no som da risada que você não ouve mais, no toque rápido de uma mão que segurava a sua como quem promete que vai estar ali para sempre, e não está mais. Quantos desses detalhes você tem deixado de viver porque acha que tem tempo de sobra? O tempo que você pensa ter é uma ilusão confortável. Ele te faz acreditar que ainda pode esperar, que pode se dar ao luxo de adiar, que pode desperdiçar dias porque amanhã vai compensar. Mas e se não houver amanhã? O que restaria de você se só tivesse as últimas 24 horas para ser quem deveria ser? E se o que te prende não for falta de tempo, mas falta de coragem? Será que você realmente quer viver, ou só quer sentir que está vivo? Quantos dias seus passam sem que nada mude? Quantos anos você aceitou que fossem apenas repetições disfarçadas? Talvez você se apegue demais a um futuro que ainda não existe porque tem medo de encarar o presente como ele é. Mas e se o presente for tudo o que você tem? Você continuaria fugindo dele? Você ainda perderia tempo com pessoas que não te veem, com lugares que não te transformam, com tarefas que não têm nada a ver com quem você é? Você diz que está cansado, mas será que está cansado da vida? Ou da vida que está vivendo? Há uma diferença.
E se o tempo que resta fosse suficiente apenas para mudar isso, você teria coragem de fazer? A vida é mais curta do que parece, e mais longa do que deveria quando se vive sem sentido. Você está medindo seu tempo em anos ou em momentos? Porque talvez você tenha menos anos do que pensa, mas pode ter mais momentos do que imagina se decidir criá-los agora. E se cada escolha de hoje fosse definitiva? Se não houvesse espaço para voltar atrás, você ainda diria as mesmas coisas, faria os mesmos silêncios, aceitaria as mesmas ausências? Ou correria para corrigir tudo antes que fosse tarde demais? Ouvindo? Você já percebeu que o tempo não para nem quando você decide não usá-lo? Ele continua, impassível, assistindo você desperdiçar horas com coisas que nem vão importar daqui a um mês. Quanto mais disso você está disposto a perder? Se o que te prende é o medo, saiba que o medo também consome tempo. Ele rouba a chance antes mesmo que você tente. E você, quantas chances já entregou ao medo? Quantas vidas diferentes poderia ter vivido se tivesse ousado um pouco mais? O problema não é que o tempo acaba. O problema é que a gente só percebe que ele acabou quando não há mais nada a fazer. Mas e se hoje fosse o último dia antes dessa percepção? O que você faria diferente? O tempo que você pensa ter não é seu, é emprestado. E todo empréstimo precisa ser pago. Você está preparado para um momento de devolver? O que vai restar? Na sua conta de vida, dívidas de arrependimento ou lucros de experiências vividas? Você pode continuar acreditando que a vida vai esperar por você, mas ela não vai. O relógio não tem pena, o calendário não se comove, as estações não param. E um dia, sem aviso, você vai perceber que chegou ao fim de um ciclo sem ter vivido de verdade. E quando esse dia chegar, você vai desejar, desesperadamente, que tivesse começado antes. Porque a questão nunca foi quanto tempo você tem, sempre foi o que você vai fazer com o tempo que tem agora. E essa pergunta não pode mais esperar. Você já percebeu que, no fundo, ninguém sabe ao certo quando está vivendo o último momento de alguma coisa? O último olhar, o último abraço, a última vez que vê um lugar, a última manhã que acorda ao lado de alguém. A vida raramente anuncia suas despedidas. Elas acontecem em silêncio, disfarçadas de rotina, como se fossem apenas mais um dia comum. E você, distraído, acredita que pode repetir tudo depois. Mas depois nem sempre existe. O tempo que você pensa ter é como um copo cheio que parece transbordar, mas está vazando por baixo. Você bebe distraído, acreditando que água nunca vai acabar, até olhar e perceber que só resta o fundo seco. Quantas coisas na sua vida estão secando sem que você perceba? Talvez você diga que vai viver mais intensamente quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais segurança. Mas e se o tempo não esperar até lá? Será que a vida vai pedir licença para começar de verdade só quando você achar que está pronto? Ou será que ela já começou e você está deixando passar? Você tem adiado demais, como se a vida fosse um quarto com as luzes apagadas, e você pudesse encontrar o interruptor a qualquer momento. Mas e se esse quarto estiver se fechando, e a porta for trancada de vez, enquanto você ainda procura? O que ficará para trás lembranças ou arrependimentos? O que você está vivendo agora é o que vai se tornar sua história. E se essa história fosse lida por alguém que nunca te conheceu, essa pessoa acreditaria que você foi feliz? Ou pensaria que você passou a vida fugindo daquilo que queria, só para se sentir seguro? Quantas vezes você já se pegou dizendo, um dia eu vou? E se esse um dia for hoje, e você ainda não percebeu? Quantas promessas você fez para si mesmo que continuam esperando na fila? Você acha mesmo que vai ter tempo para todas? Vida é feita de decisões que parecem pequenas, mas mudam tudo. A conversa que você evita hoje pode ser o adeus que nunca terá a chance de dizer. O abraço que você nega agora pode ser o último. A coragem que você não encontra hoje pode ser o que faltará para mudar sua vida inteira. Quantas chances você ainda vai desperdiçar acreditando que sempre haverá mais? Se o tempo que você pensa ter fosse encurtado pela metade, o que mudaria na sua vida agora? Você trabalharia menos? Amaria mais? Ligaria para alguém que não fala há anos? Perdoaria? Pediria perdão? Ou simplesmente continuaria preso ao mesmo ciclo de dias iguais?
Você já percebeu como tudo muda quando o tempo é curto? Um mês antes de partir, as pessoas começam a olhar mais para o céu, sentir mais o vento, reparar mais nos detalhes. Mas por que esperar o prazo final para enxergar o que sempre esteve aí? O que te impede de viver assim agora? Será que você tem medo de viver intensamente porque acha que isso vai fazer o tempo passar mais rápido? Ou será que, no fundo, você já sabe que ele está passando rápido de qualquer jeito, e por isso prefere fingir que não vê? Você diz que não quer se arrepender, mas quantos arrependimentos já está acumulando enquanto lê isso? Será que o maior deles não será justamente o de ter acreditado que tinha tempo? O tempo não é uma estrada reta, ele é um labirinto que se fecha atrás de você. Cada decisão é uma porta trancada para sempre. Quantas portas você já fechou, sem nem olhar o que havia do outro lado? E se eu te dissesse que há coisas que, se não forem feitas hoje, nunca mais serão feitas? Você teria coragem de escolhê-las agora? Ou ainda assim preferiria esperar? O problema não é só perder tempo, é perder o que poderia ter acontecido dentro dele. São as histórias que nunca serão contadas, as canções que nunca serão escritas, os encontros que nunca vão acontecer. Quantas vidas você está deixando de viver para sustentar apenas uma e ainda pela metade? Você já se perguntou por que certas pessoas parecem viver 10 vezes mais do que outras, mesmo com a mesma quantidade de anos? Talvez não seja sorte, talvez seja escolha. E você, que escolha tem feito? Se amanhã fosse o último dia, como você gastaria as próximas horas? E se fosse a última semana? Você realmente precisa de um prazo final para decidir viver de verdade? A verdade é que a vida nunca foi sobre ter tempo, mas sobre o que você faz com o tempo que tem. E enquanto você lê isso, mais alguns segundos se foram. Não vão voltar. Você está usando-os bem? Um dia, talvez você perceba que o relógio que você ignorava sempre esteve marcando a contagem regressiva. E quando ouvir o último toque, não haverá mais desculpas, mais adiamentos, mais amanhã. Só o agora e o que você fez com ele. E se o tempo que você pensa ter já estiver acabando, você vai continuar esperando para viver, ou vai começar agora?